Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Pessoal, vamos abrindo a Bíblia Sagrada. Você que está aí nos assistindo em casa, nós estamos aqui numa segunda-feira à noite, na nossa sede estadual aqui em Campo Grande, aqui na Avenida Calógeras 2121. Não sei que ano que você está assistindo essa mensagem, se é 2050, 2052. Não sei se você está assistindo essa mensagem. Pastor Michael, quem sabe hoje já está com cabelo branco, pregando na Índia, na África. E hoje você está escutando o Pastor Michael, dia 31 de agosto de 2020. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mas para quem está assistindo na nossa TV, pode estar assistindo esse ano ainda, né? Vamos lá. Filipenses 4,19 é um pontapé inicial apenas no que eu tenho que pregar para você. Pastor, eu já conheço. A gente nunca pode falar eu já conheço, tá? A gente tem que tomar cuidado, porque assim, esse versículo eu já conheço. Quantas vezes eu escutei pregações, eu escutei palavras, ministrações de textos conhecidíssimos, mas a revelação ela se abriu, a interpretação ela veio de uma forma diferente, e acredito que é isso que Deus vai fazer com você hoje. Filipenses 4, versículo 19 diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então isso aqui só de você ler já te dá uma alegria no coração, né? Porque isso aqui é uma promessa divina, é um texto sagrado que a gente conhece, que ele fala que ele vai suprir todas as nossas necessidades, mas não vai suprir de uma maneira simples. Ele vai suprir as nossas necessidades segundo as suas riquezas, que são infinitas, que são maravilhosas e tudo mais. Só que daqui a pouco, de vez em quando, você não entende por que isso aqui não está acontecendo. A gente não consegue compreender como é que um texto sagrado tão lindo que nem esse não está se manifestando na nossa vida, sabendo muitas vezes também em Deuteronômio, por exemplo. Deixa marcado aqui que eu vou voltar para cá, claro, né? Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Põe para eles na tela aí. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos seus pais, como se vê nesse dia. Põe na NVI, que eu estava meditando isso aí na NVI antes de pregar vocês. A NVI, a linguagem, né, a nova linguagem internacional, diz assim, é a nova versão internacional: mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então a Bíblia diz que é Deus que dá a capacidade de nós produzirmos riqueza. Então a Bíblia Sagrada é recheada disso, que Deus é um Deus de suprimento de necessidade, e que vai suprir segundo as suas riquezas, e que Ele dá a capacidade de a gente enriquecer, produzir riqueza sobre a face da terra. Mas aí a gente diz assim: pastor, eu acho lindo, eu digo aleluia, eu digo glória a Deus, então que Deus é um Deus da provisão. Mas por que isso não está acontecendo na minha vida? Aí você tem que voltar um pouco atrás lá, pessoal, lá em Filipenses 4, porque antes de chegar no versículo 19, a gente tem o versículo 10. Filipenses 4, no versículo lá que eu mandei você ficar lá, né? Filipenses 4, 10, você vai entender bem agora o negócio. Diz assim o apóstolo Paulo. Então, novamente, você entender, diga: Deus, Ele tem intervenções sobrenaturais. Deus, Ele tem uma capacidade de intervir na minha vida e na sua, de suprimento total de necessidade, desde saúde até dinheiro, tudo, tá, beleza. Só que como que isso vai acontecer? Que de vez em quando você pode pegar esse texto fora de contexto, você pegar só o Filipenses 4,19 e orar, chorar em cima dele e dizer: Deus, está na tua palavra, Senhor, cumpre na minha vida. Mas se você deixar de ler os versículos que antecedem esse versículo 19, você pode estar dando uma burrada feia, porque diz assim no 10, Paulo falando: ora,
muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já os tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Você sabe o que o apóstolo Paulo falou aqui? Ele está querendo falar o seguinte, que esse povo aqui, eles se lembravam do apóstolo Paulo. Faz assim, ó. O que é se lembrar? Não é que eles davam presentes para o apóstolo Paulo nem nada. É que eles, aqui como eu coloquei na minha Bíblia Sagrada, existia um investimento financeiro da parte dos filipenses para com o ministério desse homem. Existia na verdade, vamos dizer assim, um investimento. Eles investiam no ministério dele. Eles pegavam e davam investimento. Tanto é que ele falou que por algum tempo eles não tinham oportunidade. O que é não ter oportunidade? O que é não ter oportunidade? Não ter? Mas ele diz assim, ó, olha só o que ele diz: muito me regozijei no Senhor finalmente de reviver a vossa lembrança de mim. Vocês lembraram de mim, vocês lembraram do meu ministério, pois já tinhas lembrado, vocês queriam me ajudar, mas ele diz assim, ó, mas não tinhas tido oportunidade. Então vocês queriam me ajudar, mas não conseguiram. Mas quando chegou a oportunidade, vocês tiveram condição, vocês lembraram de mim, vocês lembraram do ministério, e vocês começaram a fazer o que ele fala aqui no versículo 11. Aí o apóstolo Paulo começa a dar uma explicada legal aqui no 11. Ele diz assim, ó, não digo isto como que por necessidade. Você vê que ele estava passando luta no ministério. Estou certo ou estou errado? Ele falou assim, ó, então vocês lembraram de mim, né? Quando vocês tiveram a oportunidade de me ajudar financeiramente, vocês me ajudaram. Mas ele diz assim, mas não que eu digo isso por necessidade, que ele estava passando uma luta ministerial. Não sei se ele não estava conseguindo pagar uma conta, ou ele não estava tendo suprimento para abrir aquela igreja, não sei qual que era a necessidade. Mas ele diz assim, não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. E ele fala mais, versículo próximo: sei estar abatido, eu sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído tanto a ter fartura como a ter necessidade, como ter fome, desculpa, né? Fartura e ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí o 13 é aquele famoso, né, que a gente conhece: posso todas as coisas naquele que me... Então o apóstolo Paulo começa falando assim para eles: olha pessoal, obrigado por vocês terem lembrado de mim, mas eu não estou falando isso por necessidade. E ele fala assim, ó, ele se explica: eu tenho estabilidade espiritual. Se eu estou passando uma luta no ministério, levanta a mão e fala assim: glória a Deus. Se está arrebentando no ministério, se está difícil, ou seja, eu sou uma pessoa estabilizada, assim, espiritualmente falando. Então não me interessa o que está acontecendo. Mas já que vocês lembraram, olha o que ele fala no 14 agora, ó. Todavia, olha que forte que ele fala: todavia, por mais que eu seja estável espiritualmente, e que eu não me abale se está difícil no ministério, todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Então olha que coisa interessante que ele está falando. Está dizendo assim, ó, eu não estou falando isso por necessidade, mas eu estou dizendo que vocês se lembraram de mim. Eu achei bacana, porque vocês começaram a tentar suprir a minha necessidade. Fala comigo, dá provisão. Eles estavam querendo providenciar ou dar provisão para o apóstolo Paulo. E eles falaram, né, vocês fizeram bem em fazer parte da aflição que eu estou passando. E ele fala mais, versículo 15: e bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, agora que tem um negócio, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito ao dar e receber, que é essa lei que eu amo, essa lei, o dar e receber, senão somente vós. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte, que os filipenses, é por isso que você vai ver na Bíblia Sagrada, que o apóstolo Paulo não fala isso aqui para os outros. O apóstolo Paulo, ele não fala isso aqui para o povo de Corinto, e nem para a igreja de Roma. Ele não fala isso aqui também para os tessalonicenses. Ele não fala, ele só fala esse negócio: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas. Só para quem? Mas por que só para eles? Porque eles se associaram com Paulo. Eles se tornaram parceiros para providenciar o que Paulo precisava para a obra. Então nessa hora que eles se associam aqui, eles estão se comunicando com o apóstolo Paulo, como você viu registrado na Bíblia Sagrada. Eles estavam se comunicando com respeito a dar e receber. Ou seja, tudo aquilo que você dá, você não vai ficar sem. Você não vai ficar sem receber.
Isso é totalmente bíblico. Olha, deixa eu falar com você. Põe uma coisa na tua cabeça. Toda oferta que você faz à casa de Deus, Deus nunca vai perder para você. Nunca, nunca, nunca vai perder. Você sempre, quando Deus dá, você vai receber. Como Jesus disse: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Então eles estavam fazendo aqui uma plantação de provisão. Você vê escrito agora no versículo, por exemplo, no 16, o seguinte, ó: porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Você vê que eram várias vezes que eles se associaram. Foram várias vezes que eles estavam ali se tornando parceiros do apóstolo Paulo, procurando no apóstolo Paulo saber o que ele precisava. Você sabe que tem muita gente que faz isso na igreja. E aqui o pastor Michael, como eu disse, não que eu estou aqui, você vai entender isso agora, não que eu estou procurando alguém aqui para ficar me escalando, enfim, não é isso. Só que geralmente a pessoa que se encosta no ministério e a pessoa que quer injetar naquele ministério provisão, ela está plantando isso. A pessoa vai acabar plantando isso. E quando a pessoa planta esse tipo de coisa, ela vai colher provisão. Por que muitas vezes Deus não está suprindo todas as minhas necessidades? Você está plantando isso? Você tem plantado suprir a necessidade do ministério? Você tem procurado plantar esse tipo de coisa? Porque você vê que de vez em quando você pega só o versículo 19 e você ora em cima dele. Mas esse versículo 19, de Filipenses 4, ele tem todo um pano de fundo. O pano de fundo do versículo 19 é o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e para chegar no 19. Então quando você observa isso aqui na Bíblia Sagrada, você começa a perceber, pronto, então não é de qualquer maneira que eles chegaram lá. Deus é um Deus de provisão? É. Deus é um Deus de intervenção suprema? É. Mas existe essa parte. E diz que eles fizeram várias vezes para o apóstolo Paulo isso. Aí o apóstolo Paulo fala um negócio no 17 que eu sou apaixonado, que diz assim, ó: não que eu procure dádivas. E ele diz assim agora: mas eu procuro o fruto que aumente a vossa conta. Olha aqui que o apóstolo Paulo falou. Eu anotei aqui o entendimento que eu tive. Quer que eu dê um entendimento para você? Eu vou ler de novo e vou te dar uma interpretação, tá? Não que eu procure dádivas, mas eu procuro o fruto que aumente a vossa conta. Vou te dar o entendimento que eu entendi. Quer ver? Ó, eu não estou explorando vocês financeiramente, mas eu estou interessado no que vai liberar para vocês depois. Foi isso que ele quis dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, ó: eu não estou explorando vocês financeiramente. De repente vocês estão pensando que eu estou explorando vocês. Eu não estou explorando. Eu estou procurando o fruto que aumente o vosso crédito, ou a vossa conta, ou vai ser um botão que vai liberar bênçãos para você. Diga aleluia. Aleluia. E aí ele fala mais agora no versículo 18. Olha só o 18 agora que diz, ó: mas bastante tem recebido e tem em abundância. Lembra que ele falou? Sei padecer necessidade, sei também ter abundância. Então você viu que ele falou, o pessoal começou a suprir tanto a condição do ministério, que ele ficou com abundante. Ele tinha condição agora. E ele diz mais. Então, vamos dizer em outras palavras, ele falou: fizeste bem, no versículo 14, não foi? Fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Eles tiraram o apóstolo Paulo da aflição ou não tiraram? Tiraram. Então eles estão plantando um dia eles serem tirados da aflição. Quando você começa a plantar isso, eu estou tirando aquele ministério da aflição. Quando você precisar, a sua conta vai estar cheia, porque Deus procura o fruto que aumente a vossa conta, vosso crédito. E ele fala mais: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Você vê que ele foi bem claro: abundância, tenho bastante, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito, isso que é tipo um rapaz que levantava a oferta, né? E o que da vossa parte me foi enviado como cheiro da suavidade. E olha só agora, isso aqui eu sempre prego, ó: e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então eles estavam fazendo o que com as ofertas deles? Estavam oferecendo porque eles não podiam fazer. Então eles estavam oferecendo um sacrifício que agradava a Deus, mas eles estavam passando por luta. E hoje, quando eu estava vindo aqui para o culto, eu vou falar um negócio para vocês agora, que eu acho que eu nunca falei.
Alguns pastores de repente já sabem disso, outros não sabem, e eu acredito que eu nunca falei aqui na igreja. Hoje eu sei porque eu estou onde eu estou e o que vai me acontecer daqui para frente. E sempre quando eu faço essas loucuras, Deus sempre honra. No começo do meu ministério, bem no comecinho, quando eu digo comecinho, eu era solteiro, e logo no início também do meu casamento, o missionário mandava minha ajuda de custo mensal. Eu separava o dízimo para devolver lá na mão no meu líder, né? Na época, o líder regional que fosse, eu devolvia meu dízimo, fazia uma oferta, e toda a minha ajuda de custo eu colocava na igreja. Mas como é que o senhor sobrevivia? Eu pegava uma vianda, aqui não fala vianda, né? Como é que fala aquele negócio que tem 3 andares assim de comer? Marmita. Lá no sul fala vianda, não sei por que fala vianda lá no sul. Aqui não fala vianda, né? Tá, então eu pegava uma vianda, eu ia lá, uma marmita, eu pegava e enchia aquela marmita, e eu comia uns 4, 5 dias de vez em quando, a semana toda daquilo, e ficava só. Alguém me chamava de louco, de doido e tal, e eu pegava aquilo ali. Eu acho que numas 4 semanas eu pegava 4 viandas, e eu comia só daquilo ali. Não comprava sapato, não comprava blusa, não comprava calça, não comprava nada. Eu pegava toda a minha ajuda de custo, e eu fiz isso acho por uns 2 anos. Depois eu casei com a Catiane e comecei a fazer, só que começou a dar problema, porque eu estava casado. Mas eu comecei a fazer isso, bem maluco. E o que acontece? Eu não fazia aquilo ali para receber nada em troca. Eu fazia aquilo ali porque era uma coisa que estava em mim. Uma coisa que estava em mim, entendeu? Coisa que estava em mim. Eu pegava tudo e prau. E eu vivia aquilo ali. Como eu disse, 1 ano, 2 anos, eu vivi daquela maneira. E eu confesso para você que depois daquilo ali, parece que acionou um botão no mundo espiritual, que toda vez, irmão, que eu precisava de qualquer coisa, vinha, mas sem fazer força. Parecia exatamente o que você lê no versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas. Era incrível, mas não era uma coisa que vinha de mim, era uma coisa que vinha de Deus, mas de Deus mesmo, mas um suprimento de necessidade. E dali, vou falar a você, o meu ministério fez assim, ó, mas cresceu. Todo lugar que eu pegava a igreja, parece que virava um negócio. Passava 1 ano, 2 anos, porque geralmente o meu ministério começa a crescer depois de 2 anos que eu estou no lugar. E aí o que acontece? Quando dava 2 anos, estourava, virava um negócio. Os obreiros chegavam para mim no escritório dizendo assim, ó, pastor Michael, não tem mais cadeira para sentar. Pastor, fazer o quê? Alguns lugares que eu me tornei pastor, os bares tudo ao redor fecharam, e nós pegamos as cadeiras que estava escrito Skol, nós pintamos as cadeiras e deixamos na igreja porque não tinha mais cadeira. Aí eu fico pensando, mas por que isso? Por causa dessas coisas que eu fazia. Isso não me deixa, irmão, isso eu não consigo esquecer. Eu não consigo esquecer quando eu plantei isso. Eu plantei provisão extrema. Eu dei. Qualquer pessoa diria, você é doido, você é maluco, isso não se faz. Mas eu fiz. E hoje eu digo para você que eu não me arrependo. Só que não é para todo mundo fazer isso. Ninguém consegue fazer isso. É um negócio doido, maluco. E eu fiz. E esses tempos atrás eu andei fazendo de novo. Isso aqui que o apóstolo Paulo está falando aqui, pessoal, ele falou um pouco antes desse negócio aqui, ó. Se você for abrir em Atos 20, versículo 35, Atos 20, 35, ele diz assim agora, o apóstolo Paulo falando, Atos 20, 34, vamos lá, né? Atos 20, 34. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, não é brincadeira. Então não é por acaso que o apóstolo Paulo falou para os filipenses que Deus ia dar um suprimento sobrenatural, que não ia faltar nada para eles, que eles seriam abençoados. Eles plantaram isso. Então por que de vez em quando Filipenses 4,19 não acontece? Porque eu não tenho. Eu quase ia falar um negócio meio pesado aqui, mas eu não tenho capacidade para fazer isso. O dia que eu tiver capacidade de conseguir fazer um negócio desse, vai vir um suprimento. Quer ver? Atos 20, 34. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Escuta o 35. E tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, escuta, o que Jesus disse? Vamos lá.
mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus está dizendo, é muito melhor. Jesus, o apóstolo Paulo disse, Jesus ensinou isso. É muito melhor você dar do que receber, porque quando você começa a dar, você vai receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E a gente muitas vezes tem essa dificuldade. Se você for abrir agora em Provérbios, capítulo 11, versículo 24, vamos lá. Provérbios 11, 24. Hoje eu podia falar, né? O seminário da prosperidade. Diga aleluia. Agora, se você perguntar na igreja, você quer provisão suprema de Deus? Quem quer provisão suprema de Deus? Mas você está pronto para fazer essas coisas aqui? Você está pronto para viver o que esse pessoal viveu na Bíblia? Porque é complicado, irmão. Isso aqui não é para todo mundo. Isso aqui são desafios. Isso aqui é uma loucura, isso aqui é uma doideira. Estou falando de novo, a Bíblia é sagrada. Se você for querer viver ela como está aqui, vamos dizer assim, ela se concretiza. Isso aqui acontece, isso aqui se manifesta. Só que para aí, será que eu consigo fazer o que eles fizeram? Será que eu consigo chegar a esse ponto de viver o que eles viveram? Será que, vamos pegar um exemplo bem louco aqui, né? Será que eu, no dia que foram desafiados Sadraque, Mesaque e Abednego, será que eu ficaria em pé junto com eles? Será que eu estaria junto com Daniel naquele quarto, sabendo que eu seria jogado na cova dos leões? Será que eu ficaria junto com Daniel com a janela aberta? Será que eu faria isso? Será que eu faria um sacrifício financeiro para Deus? Será que eu faria um negócio desse? Será que eu faria? Porque a Bíblia diz assim em Provérbios 11, versículo 24: e alguns há que espalham, e ainda se lhe acrescenta mais. Outros, atenção, retém mais do que é justo, mas é para a sua própria perda. Olha que coisa. Põe na linguagem NVI de novo para mim. A NVI, ó: há quem dê generosamente, olha só, vamos ler, e vê aumentar as suas. Outros, então você está vendo que divide as pessoas? Você vê que divide as pessoas? Ó, a quem está dizendo um grupo de pessoas. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então você pensa, se eu segurar, eu vou ficar rico. Se eu der, eu vou ficar pobre. Mas na Bíblia não diz isso. Na Bíblia diz ao contrário. Quando você dá generosamente, lembra dos Filipenses, quando você dá generosamente, aumenta a sua riqueza. O que está escrito aqui em Provérbios está naquilo que Jesus falou, que é dando que se recebe, boa medida, recalcado, sacudido, transbordante. E o enredo continua até os Filipenses. E você vai ver que isso aqui é uma máxima da Bíblia. Só que você viu que tem um negócio interessante aqui, ó. Escuta só, volta para a linguagem normal, aquela, normal. Alguns que espalham, que deem generosamente, e se lhe acrescenta cada vez mais, vão ver enriquecendo. E outros retêm, fala comigo, mais do que é justo. Por que fala mais do que é justo? Porque aquilo que Deus dá para mim são duas coisas. São duas coisas que Deus dá para mim e para você. Quais são as duas coisas? 2 Coríntios 9:10, vai. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Quem está pegando o raciocínio aqui? Pastor, eu quero provisão, eu quero ver as riquezas. Pastor, eu quero que Deus supra todas as minhas necessidades. Pastor, eu quero. Mas você só quer receber ou você está dando? Porque a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 9:10, acharam? Ora, está falando de Deus aqui, tá? Todo mundo, atenção. Ora, aquele que dá, vamos lá, semente ao que semeia e pão para comer, atenção, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Fala para mim as duas coisas que Deus dá para a gente. Semente e o que mais? Pão. Semente come? Não, semente planta. E pão? Pão come. Então por que diz a Bíblia Sagrada que eu retenho mais do que é justo? Porque você está segurando a semente que era para plantar. Você está comendo o pão e está comendo também a... Não, o pão é para comer, mas a semente é para plantar. E aí que dá o problema. O nosso grande problema é que nós estamos retendo mais do que é justo. Nós estamos segurando para nós o pão, mas nós também estamos comendo
E se você come a semente, você não vai colher. Você não vai colher. Não vai. Você pode orar, você pode jejuar, você pode se consagrar, você pode fazer o que você quiser. Você está comendo o pão que Ele dá e também está comendo. E Ele dá os dois. Ele dá a semente ao que semeia para você plantar, mas o pão para comer. Então Deus, Ele não quer que você retenha mais do que é justo, porque se você retiver a semente e segurar para você, pelo que Ele diz na Bíblia Sagrada, você vai ficar pobre. Porque uma pessoa que ela começa a segurar as sementes, é isso que vai acontecer, ela não vai plantar. Quem está conseguindo entender isso aqui? Então você tem que começar a localizar em você o que é semente para plantar no ministério e o que é pão. E aí quando você começar a fazer isso aqui, você vai entender. E essa lei aqui, pessoal, fala comigo, essa lei não é de hoje. Não. Vai para Gênesis 8, eu vou te dar um susto agora, quer ver? Gênesis 8, 21 e 22. Quem gosta dessas mensagens reveladas? Você gosta ou não gosta? Isso aqui é do alto, não. Pastor, eu estou me localizando aí, acho que já sei porque eu não estou prosperando. Exatamente. Mas eu não estou falando de prosperidade, não. Daqui a pouco você vai dar risada. Porque, olha, irmão, vou falar rapidinho para você. Uma coisa que eu ia falar no final do culto. Para uns, prosperidade é chegar no final do mês e ter pagado as contas. Mas a Bíblia não fala disso. Para uns, a prosperidade é você não estar devendo nada. Para uns, prosperidade é chegar no final do mês e você ter, pagou tudo e beleza. Ai, que beleza. Ai, eu prosperei, pastor, paguei aquela conta. Mas é isso que está na Bíblia? Isso não está na Bíblia, irmão. A prosperidade de Deus é um negócio louco, é um negócio doido. E eu vou te falar um negócio de novo, que todo mundo que está perto de você diz assim: caramba, por que acontece isso com ele? Será que esse cara já não sacrificou muito? Será que esse cara não ofereceu muita coisa assim doida? Você sabe quantos bichos Salomão sacrificou aquela noite que Deus apareceu para ele? Quantos holocaustos ele fez? Alguém lembra? 1000. Faz a continha por baixo aí, quanto que vale 1000, vamos dizer, bois. Quanto que está um boi hoje, um boi bacana assim? Uns 2.000 e pouquinho? 2.000 e pouquinho? 3? A senhora sabe, 3.900, um boi bacana. Faz vezes 1000 dá quanto? Tá, beleza, não precisa nem falar mais nada. Aí naquela noite Deus apareceu para ele. Sabe por que Deus apareceu para ele? Por que Deus apareceu para Salomão, não aparece para mim? O que eu estou oferecendo? O que eu estou mostrando para Deus? Repito, o apóstolo Paulo disse: eu não estou querendo explorar você financeiramente, eu estou querendo que você aperte o botão que acione uma liberação de conta para você. Porque quem escuta esse tipo de mensagem pode pensar assim: isso é para tirar dinheiro. Será que é para tirar dinheiro? Ou será que é para acionar algo que vai te acontecer depois? Porque essa lei que eu falei para você diz assim, Gênesis 8, versículo 21. E o Senhor, isso aqui é depois do dilúvio. Acabou o dilúvio, as águas abaixaram, então Deus vai começar tudo de novo. Tudo. O homem morreu tudo, os animais morreu tudo, só ficou os da arca. O pessoal saiu da arca e Deus falou o seguinte, iniciando tudo. É start, né? Iniciou. E o Senhor cheirou o cheiro suave e disse o Senhor em seu coração. E outra, começou tudo com o Noé oferecendo uma oferta. Você sabe disso, né? Só você voltar ao versículo anterior. Edificou Noé ali um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo. Uma oferta não, várias, né? E de toda ave limpa e tal, papapá. Ele matou todos os animais. Matou, pastor? Mas como assim? Matou, está aqui escrito. Ele pegou todos os animais que ele tinha levado na arca e matou uns quantos ali para oferecer, de todo. E aí diz assim, e o Senhor cheirou o cheiro suave e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir o homem como todo vivente como fiz. Atenção, vamos comigo. Enquanto a terra durar, o que vai acontecer? Vamos lá. Sementeira e cega. O que mais? Verão, dia e noite. Não. Vamos lá. Tem dia e noite ainda hoje? Tá. Tem verão e inverno ainda hoje?
Tem calor e frio? Então pode ficar tranquilo que você plantar, você vai colher, porque ainda tem plantação e colheita. Essa lei é antiga. Essa lei é antiga. O que você plantar, você vai colher. Não acabou dia e noite. Não acabou inverno e verão. Não acabou ainda calor e frio. Não acabou. E não acabou plantação e colheita. O que você plantar, você vai colher. Vai colher. Vai colher. Experimenta plantar provisão. Diga aleluia. Aleluia. Você quer ver que loucura? Lucas capítulo 4, vamos. Posso continuar mais um pouquinho? Mais revelação, tudo matéria nova. Lucas 4. Dá um glória aí, irmão. Aleluia. Lucas 4, versículo 25 e 26. E quem não veio perdeu, hein, irmão? Isso aqui é maná que vem da onde? É puro. Pastor, eu não sabia que o senhor tinha feito esse sacrifício, essas loucuras aí. Mas não foi um sacrifício assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Não, eu fiz de boa mesmo, entendeu? De boa. Ainda mais quando eu estava solteiro. Bom, quando eu estava solteiro, nossa, eu acho que eu estaria fazendo isso aqui até hoje. Sério, sem brincadeira. Imagina um cara louco, doido. Até alguém me dizia assim: mas vamos lá. Eu falei: não, eu estou num período de plantar, eu estou oferecendo a Deus tudo. Alguém vai dizer assim: isso é de outro ministério e tal. Mas eu vou te falar um negócio. Para mim naquela época estou te falando de coração. Isso aí é de outro ministério. Não, estou falando com você de coração. Não estou aqui querendo plantar qualquer coisa de outro ministério na sua cabeça, não. Mas teve um período da minha vida, e como eu te disse, era tudo ou nada. Tudo. Aqui em Lucas 4, versículo 25, fala assim, e irmão, sempre vai liberar você sempre vai acionar esse botão, você sempre vai acionar. Vai voltar, tudo que você fizer vai voltar. Olha para o teu irmão que está perto de você e diga assim: Deus não perde para você. Não. Vamos dizer que você pega uma oferta de 10 mil reais e se oferece. Você acha que Deus vai perder para você? Ele diz assim: ixi, caramba, ele deu 10 mil. Ixi, aqui no céu, você tem quanto no bolso aí, anjo? Aí só tenho 10 pila. Não. Bom, vou te falar um negócio. Isso não existe. Tudo que você faz vai voltar para você. Irmão, assim, como 2 mais 2 é 4. Tem sol, tem calor e frio? Tá. Tem inverno e verão? Tem dia e noite? Então tudo que você plantar vai colher também, porque tem sementeira e cega. Vamos, você pode escrever, essa lei é antiga. Olha só o que diz em Lucas 4, versículo 25. E agora aqui eu separei a cereja do bolo para você no final. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiram em Israel nos dias de Elias. Atenção! Quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte em que toda a terra houve grande, e tinha uma pancada de viúva, cheio de viúva para cima e para baixo. Diz que quando ficou sem chover 3 anos e 6 meses, veio aquela fome, estava cheio de viúva. Jesus falando. Irmão, isso aqui é Jesus falando, tá, irmão? Isso aqui não tem como negar. Então Jesus falou que está cheio de viúva. Olha o versículo 26. E nenhuma delas foi enviado Elias. Atenção. Senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Pronto. Então você vê, teve um monte de gente que morreu de fome naquela época de inanição. Morreu de fome. Mas diz que essa mulher não morreu. Mas por que essa mulher não morreu? Vamos lá, né? Vamos lá descobrir o que aconteceu com essa mulher. Quem está curioso também? Eu também. Primeiro livro dos Reis 17, 7. O Elias determina para desafiar o rei Sol da época lá, o Deus lá que eles estavam adorando lá em Israel. Ele determinou que não ia chover até que ele falasse. E aí o que acontece? Ele determinou segundo o que Deus orientou ele. Porque o rei de Israel, o rei Acabe, ele estava servindo o Deus que acreditava que controlava a chuva, e que controlava o clima, e que controlava as plantações e as colheitas e tudo. E o Elias chegou lá e determinou: não vai chover. Mas como assim não vai chover? Não vai chover segundo a minha palavra, segundo o que eu determinei. E parou, trancou tudo.
Só que quando ele determina que para de chover, Deus continua sustentando ele. Deus manda corvo para ele comer pão e carne. Deus manda ele para um tal de ribeiro de Quirite, que tinha uma água lá, e esse ribeiro foi secando a água. Você sabe que aqui mesmo, quando tem seca grande, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a água vai secando. E aí esse tal de ribeiro Quirite secou. Está lá no versículo 7, 1 Reis 17, 7. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Olha para o pastor Maico, fazia 6 meses. Quantos meses passaram aqui? Estudiosos falam que é 6 meses. Então passou 6 meses ele bebendo da água e os bichos trazendo pão e carne para ele. E ele lá nesse ribeiro, tomando água e comendo pão e carne. Acho que era de manhã e de noite que eles traziam, né? Qual que é o versículo que fala ali que eles traziam, né? Eu acho que é o 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Então era de manhã, né? É isso? De manhã e de noite os bichos traziam comida para ele comer, tá? Aí ele foi para o 8 assim, ó. Então veio a palavra do Senhor dele, a ele dizendo: atenção, levanta e vai a... Lembra que Jesus falou Sarepta? Lembra que ele falou lá no Novo Testamento? Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma melhor mulher viúva que te sustente. Olha que coisa interessante. Eu pensaria na minha cabeça: vou chegar lá, a mulher é rica. Você não pensaria um negócio desse também? Bom, eu pensaria comigo. Falei, caramba, Deus me dá uma palavra dessa, eu vou chegar lá e vou comer uva na boca, né? Eu ordenei que uma viúva que te sustente. Eu iria na minha cabeça, né? Falei, pô, vai arrebentar, né? Vou sair aqui dos corvos me dando comida, eu vou chegar lá, vai arrebentar. Quando ele chega lá, é engraçado. Então ele se levantou e se foi até Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que havia ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse: traze-me, te peço, uma vasilha com um pouco de água que beba. Você vê que ele estava na fé mesmo. Ele chegou lá, viu aquela mulher e disse: é essa. Ele nem disse boa tarde, boa noite, bom dia. Disse: ouviu, pode trazer para mim lá. Você vê que ele acreditava na palavra, né? Isso aqui é mensagem para outro dia. Ele já agiu exatamente como Deus falou com ele: mulher, pode trazer lá uma água para mim. E a mulher foi. Só que agora dá um BO. A água ela ia trazer. Ela ia até levar água para ele. Olha o 11. E indo ela buscá-la, ele chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Eu quero comer. Não quero só beber não, quero comer também. Versículo 12. E ela porém disse: agora deu um problema aqui. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. O senhor está vendo aqui. Apanhei 2 cavacos de lenha, no caso, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Agora te pergunto: quem estava ali para abençoar quem? O profeta estava ali para abençoar aquela mulher? Ou aquela mulher estava ali para abençoar o profeta? Pensa bem. Pensa bem. Era o profeta que estava ali para abençoar. Mas como que ele vai abençoar essa mulher? Porque você vê, Deus mandou ele para ele ser sustentado por ela. Só que mandou sustentar uma mulher que não tinha capacidade. Ela não tinha condição. Ela estava no pior momento da vida dela. Era aqueles 6 meses sem chuva, secou tudo, trancou tudo, e ela não tinha mais providência. E aí quando ele chega lá, ele disse: vai lá e pega, vai lá e pega. Ela disse: eu não tenho. E aí ele fala um negócio agora. Ai, meu Deus do céu. Ele chega para ela e faz o que eu estou falando hoje. Eu não sei se eu faria. Porque ele diz assim para ela assim: então Elias disse o seguinte: não fica com medo, beleza, eu já entendi. Deus, fala comigo assim comigo, captei. Fala de novo, captei. Aí ele olhou para ela assim: não fica com medo não. Seguinte, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois faz para ti e para o teu filho. Chuta o que ele fez agora. Ele lançou um desafio para essa mulher plantar no ministério dele. Fala comigo, providência. Você providencia primeiro para mim e depois para o teu filho. Aí que eu te peço,
Você vai ver o que vai acontecer daqui a pouco. Quem já sabe a história, levanta a mão. Você já sabe a história. Será que eu quero orar em cima do versículo? Já vamos ler o que aconteceu depois. Que ela conseguiu, fala comigo, conseguiu. Ela conseguiu, foi lá, fez primeiro para ele e tal. Vamos ler o versículo já 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim ela comeu e ele na sua casa por muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então você pensa comigo agora rápido, tá? É loucura, tá? Você pega e compra um saco de arroz. Quanto tempo fez que o ribeiro se secou? Quantos meses? 6. Faltavam mais quantos anos? 3. Quantos? 3 anos. Beleza, 3 anos. Pensa comigo. Você compra um saco de arroz e por 3 anos você enfia a caneca lá dentro e nunca acaba. Você pega 1 litro de leite que você comprou lá no mercado, aquele longa vida, e você larga no copo 3 anos. Só aquele negócio. E nunca acaba. Peraí, vamos mais adiante, vamos lá. Você vai lá e compra um azeite, tá? Para fritar lá um bife, sei lá, uma coisa. E você pega e você coloca lá dentro. E por 3 anos o azeite não para, tá? Vamos mais adiante. Você comprou a carne e deixou no congelador. Quando você abre, você pega, você tira do congelador, você fechou, o que tem lá de novo dentro? Por 3 anos. Isso é de Deus. Aleluia. E não chegar no final do mês e dizer assim, ó, paguei a conta. Glória a Deus. Só que aí, pera lá. Será que eu faria o que ela fez? Será que eu teria capacidade? Será que eu conseguiria fazer o que essa mulher fez? Então eu parei e pensei e entendi. Eu quero viver o milagre que esse pessoal viveu na Bíblia de Filipenses. Eu quero viver a pesca maravilhosa. Eu quero viver a providência da farinha e do azeite por 3 anos. Mas eu não quero fazer o que eles fizeram. Eu não tenho essa capacidade. Então eu quero colher uma coisa que eu não plantei. E se eu não plantar, eu não vou colher. Eu posso orar pelo resto da vida e morrer na miséria, e nunca experimentar uma provisão sobrenatural. Porque na Bíblia Sagrada, providência divina não vem por orar, vem por dar. E dar mexe contigo, dar mexe comigo. E sabe o que ele falou para ela? Em outras palavras, quando ele diz, faz primeiro para mim e tal. Lembra que o pastor Michael falou? Quem lembra que o pastor Michael falou que Deus dá 2 coisas para nós? Semente e o quê? Pão, parabéns. O Elias chegou para ele e disse assim, ó, não come essa semente, planta essa semente no meu ministério. E o que não faltou para eles até o final? Pão. Não come essa aí. Essa aí você não vai comer. Essa aí você vai plantar no meu ministério. Que loucura! E ela conseguiu. Só que eu pensei comigo, se fosse só para mim, eu acho que até dava uma loucura, né? Eu disse assim, tá, beleza, vou fazer. Mas se eu olhasse para o Felipe, quem já viu seu filho algum dia chorando? Você já viu seu filho chorando? Beleza. Se eu olhasse para o filho, Felipe, e o Felipe assim, ó, papai, porque ele já falou isso para mim, não por fome, né, mas por outras coisas. Papai, minha barriguinha está doendo, papai. Papai, vamos dizer que ele olhasse para mim com aquela carinha dele e disse assim, papai, eu estou com fome, papai. E o Elias, que eu nunca vi na vida, eu nunca vi ele na vida. Eu sei que ele é profeta pela roupa que ele usa. Eu sei que ele é profeta, que ele é homem de Deus pelo porte dele. Eu sei que ele é profeta. Mas será que eu olharia para um cara que eu nunca vi na vida e eu pegaria aquilo que é do meu filho e daria para ele? Você está vendo como mexe com o emocional? Você está vendo como mexe com a gente? E eu pensei comigo, eu acho que eu seria reprovado. Quem quer saber o que teria acontecido comigo? Aquele mês eu teria morrido com o Felipe. Ela sobreviveu por 3 anos de uma provisão sobrenatural. O que aconteceria comigo e com você
Eu quero viver o que eles viveram, mas eu não quero fazer o que eles fizeram. O dia que você conseguir, vai acontecer com você também. Tem dia e tem noite? Tem sol, tem calor e tem frio? Tem. Tem inverno e verão? Então quando você plantar, milagrosamente, você também vai receber. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é o Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia. Aplaudir é muito fácil, você sabe, né? Beleza, se coloque em pé. Acho que você entendeu o recado. Quem sabe hoje eu cheguei aqui nessa noite para dizer para você também: não coma essa semente nesse último dia. Pode ser: o senhor plantou só para tirar nosso dinheiro. Eu não sou um explorador de viúva. De repente você está pensando que eu cheguei aqui para você me abençoar. Você está enganado. Eu vim aqui nessa noite para abençoar você. Eu estou aqui para abrir uma provisão para você em setembro. Eu estou aqui para abrir. Só que, e aí? E aí, irmão? E aí? É complicado. E plantar. Porque eu pregar e você dar glória a Deus, você aplaudir, você dizer: eita, que mensagem. E enfiar a mão no bolso. E fazer. E fazer, irmão. Irmão, a gente pensa mil e uma coisa. A gente pensa no filho, pensa na viagem, a gente pensa. Irmão, não vem brincar comigo. Estou certo ou estou errado? A gente pensa no colégio, a gente pensa em mil e uma coisa. E a gente morre daquele jeito. A gente fica naquela, reclamando com Deus. Deus deixou a minha família morrer. Deus deixou a família morrer? Ou sei que eu não consegui plantar? Eu quero viver o que esse pessoal viveu. Vai dizer que você num dia não orou assim numa oração bonita, né? Oh meu Deus, que não falte o azeite, a farinha. E aí Deus diz: então dá tal coisa. Não, Deus, é que não falte. Entendeu? Eu já contei para você que do Dr. T.L. Osborne, não? Já contei, eu acho, né? Num dos livros dele, ele conta que um dia ele sentiu no coração de dar o carro dele. Não foi pastor que orientou, não foi ninguém que pediu, foi uma coisa que veio direto do coração dele. Veio uma coisa assim, dele fazer. Ele só não sabia para quem dar, até que um dia Deus mostrou. Ele chegou para Daisy Osborne, que era a esposa dele na época. Ela estava viva naquela época ainda. Depois ela acabou sendo promovida para Jesus, com Jesus. E até quando ela morreu, depois você lê um dia no livro dele também, que ela morreu, ele não aceitou, orou, ela ressuscitou, ela voltou e falou assim: ai, por que você fez isso? Eu já estou com Jesus. Continua pregando, e voltou. É loucura, né? O ministério do cara era violento, né? Alguém já tinha lido isso no livro dele, não? O senhor já chegou a ler? Bom, irmão Acer, acho que leu todos os livros da Igreja da Graça, né? Mas ele ora, ela ressuscita, ela volta e fala assim: por que você fez isso? Eu já estou com Jesus, vai pregar o evangelho. Trancou e disse que foi pregar o evangelho. Então ele ressuscitou ela para ela falar isso para ele. Mas bom, enfim, isso que ele fala no livro dele, que um dia ele pediu para Deus pediu para dar o carro e tal coisa. Você sabe, irmão, ele não tinha vários carros, ele só tinha. Porque quando você tem 10 carros, dá aquele carro ali, qual? O Fusca, Deus, eu vou dar. Mas não era o carro que ele tinha para ir para cima e para baixo. Bom, Deus dirigiu o que ele tinha que fazer com o carro, ele deu o carro. E ele ficou naquela. E a Daisy Osborne, como era muito de Deus, não falou nada, ficou quieto, né? Você sabe que a gente tem que casar também com as pessoas certas, né? Porque senão dá BO também. E aí o que acontece? Aí parou. Aí um dia, diz que ele estava lá em Oklahoma, em Tulsa, Oklahoma mais corretamente. Ele estava lá, diz que parecia um bando de gente engravatada. Mas um bando de gente engravatada na porta da casa dele. Ele não sabia o que era, ele foi lá atender, ele atendeu o pessoal. Era um pessoal que falava com uma língua enrolada e tal, aquele negócio. E aí aconteceu foi o seguinte: diz que um dia ele foi fazer uma campanha em outro país. Se eu não recordo, era na Índia ou na África, eu acho que era mais provável na Índia. Ele foi fazer uma campanha e disse que tinha aquele sheik, aqueles caras que são... aqueles caras que tem jato e tal, aqueles caras milionários, bilionários, sei lá, que milionário. E aí o cara estava lá escutando e viu que era aquela muvuca de gente lá. Ele estava passando de carro, sei lá, se estava passando a pé ou de carro, e ele pediu para parar. E ele pegou e escutou a pregação do Dr. T.L. Osborne. Ele não se converteu a Jesus naquele dia?
Só que naquela multidão, o doutor T.L. Osborne nem sabia o que tinha acontecido. Voltou para coisa e tal, para Tulsa. Aí ele deu o carro dele. E esse cara, depois de algum tempo, ele morreu. E ele deixou tudo que ele tinha para quem? Para o doutor T.L. Osborne. E ele pensou que era uma pegadinha. Ele foi ver com os advogados dele e era fato. Jato, dinheiro, casa, carro, mas deixou de tudo. E ele fala assim no livro dele: e se eu não tivesse dado meu carro? Será que eu tinha ficado milionário? Porque ele falou assim, disse que foi uma coisa maluca, que ele tomou um susto. E ele pensava assim, se beliscava, disse: não, peraí, caramba, isso aqui não tem como. E ele começou a utilizar tudo isso para propagar o evangelho. Ele pegava aqueles livros, Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Ele pegava e dava granel de graça para todo mundo, irmão, todo mundo. Ele pegava fitas, cassete, com um aparelho de tocar fita, de graça, para todo mundo. Ele ia para a África, ele distribuía de graça para todo mundo, distribuía. Mas deu para o cara certo. Vai dizer que Deus deu para um cara certo ou não deu? Será que eu faria isso? Estou milionário. Chegaria para a Catiane: vamos para a praia. Você está entendendo que Deus não vai fazer isso para todo mundo? Você está compreendendo o que eu estou falando? Claro que eu não estou falando que eu ia para a praia. Eu estou dando um exemplo. Existe suprimento sobrenatural, existem coisas magníficas. Não é para todo mundo. Há uns que vão dar generosamente e vão ver as riquezas, e outros vão reter mais do que é justo. Vão comer a semente e o pão e vão ficar pobres. Cuidado. Feche os teus olhos, levante as mãos. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem. Eu até teria que ter ido um pouco mais curto na mensagem, mas não deu. O Espírito Santo não deixou. E hoje eu vim aqui para dizer que essa pessoa, ela precisa tomar uma atitude. Essa pessoa precisa tomar uma atitude como eu tomei no início do ministério, de fazer algo maluco, algo doido. Lembra até hoje quando meu pai me dizia assim: ué, o que aconteceu com o teu guarda-chuva? E como é que você veio para casa, você está tudo molhado? E eu dizia ao meu pai: pai, eu dei o meu guarda-chuva para um mendigo que eu vi na rua, e eu fui lá com todo o meu dinheiro da passagem, eu comprei uma comida para ele e dei para ele. Eu lembro até hoje, minha mãe dizia assim: ué, por que você veio a pé da igreja? Eu dei tudo na igreja. Eu nunca vou me esquecer disso, Jesus. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu nunca vou me esquecer, Jesus. Quantas vezes o pastor fazia uma oferta, pedia alguma coisa, meu Deus do céu. Teve um dia que me deu vontade de dar minha camisa. Eu disse: Jesus, não tem, vou dar minha camisa hoje aqui, vou ir para casa sem camisa. Mas eu fazia isso. Aí de vez em quando Deus o Senhor me inspira, eu faço. Essa lei, ela é tremenda. Essa lei é poderosa. Você sabe que Deus prova a gente nos piores momentos. É quando já faz tempo, sabe? 3 anos e 6 meses. Já faz um tempo, é luta, dificuldade. É nos piores momentos que Deus prova a gente. É naquela época que o Isaac estava numa terra seca e ele planta. É aquela mulher que foi desafiada pelo próprio Elias. Meu Deus, que loucura. Eu não sei se eu tiraria do Felipe para dar para ele. De repente de mim até tiraria, mas tiraria do Felipe, meu filho, da Catiane. De repente a Catiane me puxar pela roupa e dizer assim: olha, Nê, é a nossa última comida. Eu estou com fome, o Felipe também. A gente vai morrer de fome. Você vai dar para esse cara que você nem conhece? Não sei, Jesus, eu acho que eu teria morrido. Eu, a Catiane e o Felipe lá. A gente tinha morrido de fome. Eu não sei se eu conseguiria fazer. Por isso que Jesus falou em Lucas 4, versículo 25 e 26. Somente aquela viúva, somente ela, as outras todas elas morreram. Todas elas morreram naqueles 3 anos e 6 meses. Todas morreram. Mas aquela não morreu. Ela era louca, doida. Ela foi ousada. Quando eu me torno mais ousado, Deus começa a honrar mais. Meu Deus, me ajuda. Eu quero tirar esse botão de mim, esse botão de medo. Eu quero começar a me libertar disso. Eu quero me lançar de cabeça na tua obra, lançar de cabeça em suprir dar provisão para a obra, suprir a necessidade da obra. Fala bem alto comigo: plantar provisão. Mais alto: plantar provisão. Aquela mulher jamais imaginaria
que ela viraria botija, azeite. Ela disse: pronto, acabou agora. Virou azeite. Ela virava azeite. Caramba, daqui a pouco ela disse: vamos ver na farinha. Ela virou farinha. Ela virou farinha. Disse: mas não pode, isso aqui está errado. Virou farinha. Fala comigo, ela plantou provisão, colheu provisão. Aleluia. Eu não quero Jesus, eu não quero só receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Palavras de Jesus. Eu quero dar mais, Jesus. Eu quero dar mais. Dá. Chega uma hora que vem a colheita. Meu irmão, quando você planta, eu tenho falado isso para muitos amigos meus, amigas minhas, pessoas que me cercam na obra. O período de plantação parece que você perde. Você joga a semente no chão, ixi, desapareceu. O que eu tinha que ter feito aquela oferta? Não fala essa besteira. Quando você lança qualquer oferta na obra de Deus, quando você oferece qualquer sacrifício, você faz qualquer voto, quando você se lança, parece que perdeu, mas não. A semente tem que morrer para nascer. E aquilo que você planta, você planta, parece que não vem, mas quando chega a hora da colheita, chega, e chega com violência. E ninguém entende como você está recebendo boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E vai vir, irmão. Planta. Nós não temos que orar, nós temos que nos lançar no desafio. Precisamos nos lançar. E essa é a maior dificuldade. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Eu tenho minha família, eu tenho meu colégio, eu tenho a casa para pagar, o carro para fazer, eu tenho tanta coisa para fazer. Já fiz oferta esse mês, já plantei, e agora? Quem sabe hoje, nesse último dia de agosto, o pastor Michael chegou aqui numa segunda-feira à noite, que já começou no louvor espiritual e em sintonia, para dizer para você hoje: não coma dessa semente de hoje, não coma dela, porque em setembro você vai comer do pão que você vai plantar hoje. Vai vir um pão gostoso, mas não vai comer dessa semente. Faz hoje primeiro para a obra, e você vai plantar em agosto e vai colher em setembro. Se prepara. Levante as mãos aos céus agora e declare novamente o refrão que nós cantamos bem no início da mensagem hoje. Em Deus sempre haverá, sempre um novo começo. Está chegando setembro aí. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Está chegando o próximo mês. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vai. Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a